queridos alunos, é com muita alegria que voltamos à nossa aula, mesmo sendo de uma forma remota. Se faz necessário continuarmos nosso ano letivo, tá certo? Para que possamos dar prosseguimento ao nosso conhecimento, o desenvolvimento cognitivo de cada um. Então vamos lá, nossa aula de hoje será especificamente sobre clima e vegetação, tá certo? Módulo 3 do livro de vocês, página 47 para quem quiser acompanhar, beleza? Primeiro vamos falar o seguinte: o planeta Terra ele possui diversos tipos de clima e diversos tipos de biomas, tá? Um bioma está associado ao clima, então se muda o clima, vai mudar o bioma também. E existem alguns fatores que possibilitam a mudança desse clima. Uma situação é as zonas climáticas do planeta Terra. Então, as zonas climáticas do planeta Terra, teremos o seguinte: quem está entre o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer e o de Capricórnio, até chegar à linha do Equador, no centro do planeta Terra, está numa zona chamada intertropical. São as zonas chamadas também de zonas tropicais, tá? Quem está num trópico até o ciclo polar ártico vai estar aí, por exemplo, na zona temperada norte. Quem está no Trópico de Capricórnio, ao sul, até chegar no ciclo polar antártico, está aí numa zona também temperada sul. Acima do ciclo polar ártico e acima do ciclo polar antártico, teremos aí uma zona chamada zona polar, tá certo? Olha só, dentro desse sistema de zoneamento climático da Terra, então vai ser o seguinte: nas zonas tropicais e intertropicais, você vai ter aí os climas quentes, o equatorial, o tropical, o desértico. Já nas áreas temperadas, vamos ter os climas temperados, subtropical e o mediterrâneo. E acima do círculo polar, né? Então teremos os climas frios, que pode ser o frio, o polar, e ainda em áreas com a altura, quando a altimetria ela influencia também no clima. Então, quando é uma região muito alta, vamos encontrar o clima frio de montanha, beleza? Mas olha o seguinte: para modificar o tipo de clima e se modificar o bioma, não é simplesmente o zoneamento desses climas no planeta Terra. Teremos outros fatores que possibilitam a mudança do clima e, consequentemente, vai mudar também o bioma. Um deles é o efeito da continentalidade, a maritimidade, tá certo? As correntes marinhas favorecem também, e também, sem falar no que chamamos daquilo que é amplitude térmica. A altimetria também vem fazer com que haja essa mudança das características climáticas, e assim, consequentemente, vai mudar o bioma e também vai mudar o clima daquela localidade, tá? Gente, vale salientar o seguinte, que na natureza nada se muda bruscamente. É quente, vai ficar frio. Não. Se está quente, vai gradativamente ficando frio. Essa área que fica gradativamente, né, elas são chamadas de áreas de transição. Então, se eu tenho um clima, um bioma úmido, eu não vou passar para um bioma seco, assim, de uma forma brusca, não, tá certo? Então, isso vai ficando de forma gradativamente. Só vou citar um exemplo aqui. No Brasil, os biomas brasileiros, temos a Caatinga, que é seco, e temos a mata amazônica, que ela é úmida, tá? Entre esses dois biomas temos uma área de transição, que é aí, no caso, a mata dos cocais. Então, essa área de transição, ela exemplifica que na natureza nada se muda de forma bruscamente, tá ok? Então, vamos lá. Já que fizemos essa introdução, eu vou falar agora para vocês sobre o clima e a vegetação das zonas intertropicais, mas eu vou falar especificamente sobre o clima e as florestas equatoriais. Nada além disso, senão vou me prolongar demais nesta aula. Os climas tropicais, os desérticos,
ficarão para uma próxima aula. Então, ó, o clima e florestas equatoriais, tá? Esse clima e essa vegetação está numa área de baixa latitude, ou seja, próxima à linha do Equador, certo? Zonas de baixa latitudes, áreas próximas à linha do Equador. Então, aonde você encontra, quais os continentes que você encontra esse tipo de clima e vegetação? Você vai encontrar na América, na África, na Ásia, tá? O clima equatorial é o clima que se caracteriza, gente, por temperaturas elevadas, 26 graus Celsius é a média, um índice pluviométrico muito alto de 3.000, podendo chegar a 3.000 milímetros anuais, tá? Intensa evapotranspiração das plantas e também evaporação dos rios, tornando esse clima muito, mas muito úmido, tá? Esse clima ainda ele pode ser subdividido em dois, o úmido e o subúmido. O úmido é aquele que vai ter uma grande quantidade de umidade e o semiúmido vai ser aquele que vai apresentar uma diminuição nas chuvas num dado período aí do ano, tá certo? América Central, África, Ásia compõem esse tipo de florestas, que são as florestas equatoriais, tá certo? As árvores, elas são muito altas, com copas que se fecham. Por isso essas florestas elas vão ser escuras e úmidas, tá certo? Árvores que podem atingir 60 metros de altura e que impede a passagem da luz solar para dentro dessas florestas. Então você vai ter aí uma floresta fechada, tá? A copa dessa árvore fechada e muito úmida e escura na parte interna. Nesse tipo de floresta você vai encontrar vários tipos de animais, animais que vivem em copas de árvores, animais que vivem internamente dentro dessa floresta. Então há uma grande variedade de espécies, tanto de plantas quanto também de animais, mamíferos, aves, insetos. Então, gente, nesse contexto eu posso dizer claramente que a floresta equatorial é a floresta que apresenta a maior biodiversidade do planeta Terra, tá certo? A que está ligado à devastação dessa floresta? Ela está ligada aos interesses humanos, econômicos principalmente, com a produção agropecuária, tá? A extração também de minérios, como no caso no Brasil, a mineração, e também o frequente desmatamento para a retirada da madeira. Então, quais as principais consequências do desmatamento? Veja, é comum nessas florestas, né, já que elas são autotróficas, ou seja, ela própria alimenta o solo. Se eu não tiver ali a vegetação, esse solo vai ficar desprotegido, então esse solo vai sofrer erosões, tá? Esse solo vai sofrer lixiviação, os rios vão ser assoreados, entupidos, porque esse solo vai ser levado para dentro do rio. Então esse rio vai ocasionar inundações, principalmente das áreas urbanas próximo a essas áreas. Sem falar também na perca da biodiversidade dessas florestas, ok? Vamos lá. Exemplos de florestas equatoriais. Temos a floresta do Congo, tá? Que é a segunda maior, ela só perde para a Amazônia, que abrange uma área de aproximadamente 1,8 milhões de quilômetros quadrados, tá? Nessa floresta há mais de 10 mil espécies de plantas, mais de 400 espécies de mamíferos, tá? E mais de 1.000 espécies de aves. Então a floresta do Congo é uma floresta muito, vamos dizer assim, rica em biodiversidade, tá? E ela perde por anos cerca de 10 mil quilômetros quadrados de área por ano através do desmatamento. Isso na África, tá? Na Ásia, essa floresta, a presença dela está na Indonésia, tá? O desmatamento é tão gigantesco quanto as áreas brasileiras, tá? A floresta indiana em Mianmar
entre as mais ameaçadas do planeta Terra, porque nela várias espécies já desapareceram e só resta agora 5% da cobertura original. As espécies elas se perdem, tá? E aí temos aí uma redução, consequentemente, uma redução no índice de chuva, o índice pluviométrico, por conta do processo de devastação dessas florestas, tá ok? No clima tropical úmido é a presença da floresta equatorial. Já no clima, o clima equatorial úmido, a presença da floresta equatorial. No clima tropical, podemos ver também a presença da floresta tropical, tá certo? Elas estão presentes onde? Na América, na África, Ásia e também na Oceania, tá? Está na zona intertropical do planeta Terra. As médias de temperaturas vão variar até os 20 graus Celsius e o índice pluviométrico chega a 1.800 milímetros anuais, tá? Eu já falei quais são os continentes que ela faz parte, né, que tem a presença dela. Nessas florestas, elas se apresentam com características muito parecidas com a floresta equatorial, porque as árvores são grandes, há uma grande biodiversidade e também uma grande quantidade de umidade, fazendo com que haja uma diversificação das espécies dessa área. Essa floresta ela vem sendo devastada ao longo do tempo para a retirada de madeira, tá? Para também a expansão, no caso do Brasil, a expansão das cidades desde o período colonial, a produção de cana-de-açúcar, produtos tropicais em si, como banana, cacau, tá certo? E aqui no Brasil ela é conhecida como a Mata Atlântica, que vem sendo devastada desde o período colonial, como eu falei anteriormente, tá certo? Ela ainda tem a presença dela no Sudeste Asiático, a floresta tropical em diversos países como Índia, Laos, Camboja, Vietnã, há a presença desse tipo de bioma, tá certo? No leste da Austrália encontra-se também esse tipo de bioma que se encontra muito conservado e está ali uma das grandes preservação da floresta aí tropical úmida, tá certo? Minha gente, para não me prolongar, eu fico por aqui. Peço a vocês que sigam o cronograma, tá certo? Façam as atividades, organizem seus horários de estudo e um dia desses aí, quando tudo isso passar, estaremos juntos novamente. Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.